Olha, eu acho que nesse capítulo 358, ninguém esperava que o autor fosse entregar duas coisas que a fanbase estava querendo há muito tempo, que foi a quebra do núcleo do Nico e o começo do X1 contra o Cadel mais pra frente. E aí galera, beleza? Quem fala é o Watt. Galera, antes do vídeo começar, apenas relembrando que aqui embaixo vão conter dois links do curso de como você aprender japonês e como você aprender a desenhar personagens iguais que você vê nas obras que você curte, para que você desenhe aquela fanart ou aquela obra que você sempre sonhou. E também não fique refém de legenda de anime ou scan de mangá. Agora sem mais delongas, vamos continuar. E apenas relembrando galera, que esse vídeo vai conter spoilers, e como eu não tô acostumado a ler a novel e falar pra vocês nesse tipo de formato, eu vou tentar ao máximo cobrir tudo que rolou dentro do capítulo, mas caso eu esqueça de alguma coisa, comentem aqui embaixo pra galera ficar sabendo. Mas então galera, ao final do capítulo passado a gente viu que o Nico chegou todo estiloso dentro da arena, chamando o Gray pro X1 quase que instantaneamente, o que o Arthur não pensou duas vezes em aceitar logo em seguida. Fora que, como a gente viu nesse capítulo, boa parte das coisas não tava nem um pouco preocupada com o que poderia ser, que viesse a acontecer naquele momento. Afinal, os únicos que sabiam da verdade que o Arthur era quem tava ali diante deles era o Cadel e a Série. Então, na visão das outras coisas, fazia até sentido não interferir, afinal, os caras achavam, né, que aquilo não ia durar 2 segundos. Nisso, ao começo desse capítulo, a gente vê o Arthur e o Nico iniciando o combate, enquanto o Arthur pensava sobre o quanto seu melhor amigo sempre foi azarado, desde a época que eles ainda tinham a sua vida anterior, até esse ponto onde ele estava sendo feito de fantoche pelo Agrona. Mas, mesmo se ligando em tudo isso, o Arthur ainda sabe que o Nico teve chance de recomeçar, porque ele prefere repetir os mesmos erros, fazendo com que várias outras pessoas que não deviam estar no meio da sua vingança acabassem se machucando, como foi o caso da Tessia, que não tinha nada a ver com a antiga história de vida deles, e ainda assim o cara colocou a Elfa pra jogo para que ela virasse o receptáculo da sua antiga esposa. Foi mal, noiva. E eu acho sinceramente interessante, porque essa é uma das coisas que faz a gente perceber que o Arthur não tá só apenas pensando em vingança, do mesmo jeito que o Nico, mostrando que ele não vai passar por cima de ninguém que não mereça. E aliás, nessa parte a gente vê que o Arthur não sabia o que podia estar se passando na cabeça do Nico, ou quão egoísta o cara podia ser, porque na vida passada era mais do que óbvio que ele sabia que a Cecília não queria ser utilizada como arma, e ainda assim ele ajudou a Grona a trazer a Cecília de volta pro jogo, sem o menor consentimento dela. Então, no exato momento que a Cecília recuperar as memórias, seria bem capaz que ela acabasse se separando de imediato do Nico e talvez até fugindo do castelo do Agrona. Daí, na hora que ele tava pensando em tudo isso, o Nico pede para que ele falasse alguma coisa em relação a que eles passaram na vida passada, mas o Arthur já demonstra não estar nem um pouco preocupado com aquela situação, pois ele sabia que caso ele falasse alguma coisa para tentar amenizar o que o Nico sentia, não ia significar de nada, olha, de jogar na cara do Nico que isso não mudava o fato de ele ter se considerado até e matado várias pessoas ou milhares de pessoas no processo por puro e completo egoísmo. Nem por um segundo faz com que o cara tivesse um pingo de remorso, já que na visão dele ele só estava trazendo de volta o que ele tinha na vida passada. E por causa disso, o Arthur começa a questionar todas as suas escolhas de vida na vida passada, meio que desejando ter tomado todas as decisões para que eles ficassem juntos até o final. Só que como uma forma de aprender com os erros do passado, o cara resolve olhar pra frente e seguir em frente, tentando fazer as escolhas certas. O que aliás ele até revela, né, que mais pra frente, devido a todas as escolhas novas que ele vem tomando desde que ele acordou dentro da Relic Tombs e tomou a persona de Gray, era um mecanismo de defesa, já que pensar nas pessoas que ele tanto queria ver, além de voltar pro seu antigo continente, não era o ideal nesse momento. E graças a tudo isso, ele resolveu focar em coisas do tipo, como a última mensagem da Sylvie, ou então desenvolvimento das suas habilidades com o Ether, além do novo mundo, ou pelo menos novo continente, no qual ele deveria explorar. E ao pensar em tudo isso, o Nico já saca que o Arthur tava sentindo pena dele naquele momento, o que de certo modo ele já manda parar, afinal ele não queria a compaixão do nosso prota, mas mesmo assim ele ainda não conseguia parar de pensar em como as coisas poderiam ser diferentes. Nisso a gente vai até onde a série estava naquele momento, vendo que ela estava completamente surpresa com tudo que o Arthur tinha arquitetado para aquele momento, o que de certo modo até conseguiu ultrapassar o que ela tinha planejado, para o plano que ela tinha em mente. Pois enquanto o plano da série era algo mais engenhoso, o Arthur já resolveu partir para a investida de imediato, só que com um plano que se demonstrou completamente eficaz ao ser executado, já que nas suas investidas anteriores o Nico nem ao menos conseguiu machucar o Arthur de alguma maneira através do Grumble, o que demonstrava que o Nico precisava urgentemente mais poder caso ele quisesse se tornar um tipo de ameaça para o Arthur no futuro, o que na visão da série talvez não fosse possível, já que ele era considerado por ela um garoto temperamental, idiota e com a maturidade de uma criança. Só que ainda assim ela nunca descartou o potencial que o cara tinha naquele momento, coisa que nem mesmo as
outras foices foram capazes de enxergar. E fala que a série também diz que ao ver o Arthur, ela nem ao menos conseguia reconhecer ele naquele momento, pois ele estava muito diferente da criança que ele tinha sido dentro de Dicantia quando ela acabou resgatando ele. Fora que nessa hora a gente também vê que o Dragoff estava soltando uma piadinha pra falar que essa seria a oportunidade perfeita pra que o Nico se provasse, enquanto a Viessa fica full pistola pelo Nico tá manchando o nome das foices, e o Kyrus fica completamente revoltado, talvez até querendo que o Cadel castigasse de alguma forma o Nico, mas foi aí que o negócio meio que desandou pro lado do Cadel, pois quando ele mete o nome do Agrona no meio, falando que todas as ações do Nico eram relacionadas a ele, o alto soberano Kyrus fica full pistola, fazendo com que o Cadel meio que recuasse imediatamente com o rabinho entre as pernas. E após o Cadel tomar esse esporro, a gente vê que a Melzir tenta entender o que aqueles dois estavam falando durante o combate, mas logo em seguida ela acaba lançando um olhar violento pra cima da Viessa. Galera, aproveitando que vocês chegaram até aqui, eu gostaria de estar pedindo para vocês se inscreverem no canal e deixarem o like, pois dessa maneira vocês me ajudam a reconstruir o canal do zero. E agora, sem mais delongas, bora continuar. Pelo fato da Viessa ter ficado de gracinha pra cima do Nico, mas enquanto isso rolava, a gente vê que o Dragoff tinha ficado completamente curioso pra saber quem seria o Arthur, e o Cadel já chega respondendo que ele era ninguém menos que um homem morto, o que faz com que a série percebesse logo em seguida que o Agrona tinha contado pro Cadel que o Arthur ainda continuava vivo, mas como contrapartida, ele também era o único que sabia sobre essa informação. Desse modo também percebendo que o Agrona não via o Arthur como um simples inimigo, e sim algo que ele não deveria dar tanta relevância pros seus planos. Inclusive, quando ela fala sobre o Agrona, a série também explica que o cara não tinha muito interesse além dos seus próprios jogos, que ele gostava de fazer, o que, diga-se de passagem, até faz sentido, porque o cara não passa informação nenhuma pros outros soberanos, como por exemplo, o fato do Arthur estar vivo durante tudo isso. Daí, ao pensar em tudo isso, a gente vê que a série tinha reparado que a Viessa era uma das coisas que estava menos botando fé que o Arthur poderia derrotar o Nico naquele momento, coisa que ela acaba meio que deixando de lado e se concentrando de novo na partida. E ao voltar pro combate, a gente vê que o Nico faz vários ataques que poderiam ser dignos de uma foice, mas isso nem chega ao menos machucar o nosso prota, o que a série achou loucura quando viu ele parado sem fazer nenhum movimento, o que obviamente fez com que a série ficasse completamente preocupada com o que poderia acontecer com o Arthur naquele momento, só que ela não esperava, e eu acho que a gente também não, que o nosso prota tivesse ficado mais diferenciado ainda quando ele acaba com o ataque do Nico, mostrando até mesmo que o Cadel e o Alto Sangue Kyrus ficaram impressionados com tudo aquilo, mas mesmo assim nem chegou a abalar o Nico, pois o cara já em seguida prepara vários ataques que eventualmente não chegam a machucar o nosso prota mais pra frente, já que ele tinha construído ou desenvolvido uma lâmina de éter pra basicamente fatiar todos os ataques que o Nico tinha lançado contra ele, e por causa disso, quando os dois se chocam novamente, quem acaba levando a melhor era o Arthur, porque na hora que a poeira senta, a gente vê que o Nico tinha caído instantaneamente, enquanto o Arthur continuava de pé, sem nenhum arranhão, o que novamente fez com que as foices ficassem surpresas na hora que o nosso prota tirou o núcleo de mana do Nico, ao perceberem que a mana estava se esvaindo do corpo dele lentamente, o que aliás faz com que o Dragoff até tentasse tirar uma com a cara do Nico nesse momento, mas a Melzir já bota o Dragoff pra calar a boca, indo em socorro do Nico logo em seguida. E na hora que o Arthur se vira e olha de volta pro Nico indo até o cara, nesse momento todo mundo que tava presente ali no Victoriard começa a comentar como é que aquilo era possível e o que tinha acontecido, enquanto as coisas tinham várias reações diferentes, como por exemplo a Melzir, que tava mega preocupada com o Nico nesse momento, a Viessa, que tava mega frustrada pelo fato de um simples professor ter derrotado uma foice, e o Dragoff, que tava várias besteiras provavelmente nesse tempo, e o Cadel, que também tava completamente frio e tentando analisar aquela situação como um todo. Nisso a gente viu que a Ceres era uma das que tava mais preocupada com o nosso prota naquele momento, já que ela tava pensando em mil maneiras de tentar tirar o Arthur naquele momento, mas ela também se liga que provavelmente se o Arthur tinha feito tudo isso, ele já tinha traçado um plano de fuga, afinal, caso o cara fizesse tudo isso, ele não teria ido pra aquele local sem um plano B ou C, talvez. Fora que nesse momento, o Arthur é basicamente um intocável, porque ele utilizou o próprio sistema pra poder lutar contra o Nico, já que, pelo fato de ter sido o Nico que acabou desafiando o Arthur, o prota não tinha feito nada de errado e nem as outras foices poderiam tocar nele dessa maneira. O que fez com que, por um segundo, a série rezasse pra que o Arthur encerrasse tudo por ali, só que na realidade não foi dessa maneira que as coisas aconteceram, pois o Arthur pede desculpas em seguida por todo o atraso que tinha sido causado, além de outras coisas que tinham rolado, mas a Viessa já chega falando que o Arthur não ia ganhar nada pela derrota do Nico
durante esse combate. E foi aí que o jogo virou, porque o Arthur já botou moral na Viessa, olhando bem de onde nos olhos dela, fazendo com que ela percebesse que era o Arthur que tava no controle daquela situação. E por causa disso, o cara acaba olhando na direção do Cadel, sendo que na hora que ele olha, foi-se nesse momento, o Dragoff quase deu para trás ao ter visto o olhar do nosso próprio. E finalmente, a gente viu a luta que a gente tanto queria do Arthur e do Nico, mas quando a gente pensa que não tem como melhorar, o Arthur já pega e desafia o Cadel para um X1 aberto dentro do próprio Victory Arc. E claro, nessa hora, a boa parte da galera que tava ali presente fica em choque, porque ninguém esperava aquilo de um professor que ninguém conhecia, mostrando que o Arthur tinha tomado a decisão correta ao não contar para Ceres sobre o seu plano. E inclusive ela também explica que como o Arthur não tinha arquitetado nada com ela, ela também não seria capaz de tirar o caso houvesse uma enrascada, até porque o Cadel não seria o Nico, que acabou caindo numa armadilha. Nisso, quando a gente acha que aquilo não ia dar em nada e o Arthur ia ter que voltar para os seus alunos devido à rejeição de pedido que as forças fizeram, o Dragoff começa a tirar uma com a cara do Cadel por ele recusar o desafio. Só que foi aí que o Alto Sangue Kyros resolveu se meter, falando que ele queria que aquele desafio acontecesse. E nesse momento, galera, a gente já viu que o Kyros não é pouca coisa, porque apenas um simples movimento dele já fez com que todas as forças reorganizassem a situação, ficando em silêncio, fazendo com que o Alto Sangue mandasse o Cadel sair no X1 contra o Prota naquele momento, pois o Arthur tinha despertado seu interesse. Nisso, quando a Melzerit tira o Nico da jogada e o Cadel entra dentro da arena, o Cadel aceita oficialmente o combate e começa com vários ataques de chamas negras pra cima do Arthur. E outra vez a gente vê que o nosso Prota tava ficando basicamente à prova de tudo, já que nem mesmo um ataque do Cadel, que era considerado uma das forças mais fortes ao ponto de ser o braço direito do Agrona, tava afetando ele naquele instante. Inclusive é nesse momento que a série começa a soltar um sorrisinho maroto e a gente vê que nem mesmo ela, que era considerada outra foice poderosa, tava conseguindo ver os ataques do nosso Prota à medida que ele se chocava com o Cadel, mostrando que a única coisa que ela tava conseguindo ver era uma luz púrpura que o Arthur tava emanando por onde passava. E aliás, essa era outra habilidade que a Kaera tinha mencionado pra ela, mas ela não imaginava que o Arthur tinha um controle tão perfeito ao ponto de conseguir ficar impressionada. Enquanto a batalha prosseguia, a gente via que a série não parava de ficar surpresa e perplexa com tudo aquilo, já que nem mesmo os dragões, que eram considerados os seres mais poderosos dentro de debate, conseguiam fazer as mesmas coisas que o Arthur tava fazendo, o que fez com que ela ficasse mais curiosa ainda pra saber o que o Arthur tava escondendo na manga. Mas foi aí que o Cardel começou a jogar sério, porque ele começa a liberar as suas asas, além de uma magia de fogo preto que se transformava em garras, mostrando um certo decaimento de luz. Só que nisso o Arthur também não fica pra trás, porque ele já começa a entrar em posição de combate, além de também materializar uma lâmina de éter partindo pra trocação logo em seguida, o que de certa forma fez com que a galera que tava apenas como espectador só conseguisse vibrar ao ouvir o choque dos ataques, com os eles também percebendo que o Kyros estava mega empolgado com essa luta, já que todas as joias que ele estava usando naquele momento não paravam de se mexer conforme a luta ia prosseguir, até que o Arthur é o primeiro a reaparecer, mostrando que quem parecia ter levado a melhor nesse momento foi o Arthur, já que pouco tempo depois o Cardel aparece todo ensanguentado e com o corpo cheio de dor, enquanto o Arthur, mesmo que ele tivesse com o corpo cheio de chamas negras por causa do Cardel, ainda continuava de pé. Mas logo depois eles acabam se recuperando, sendo que o Arthur era o que tinha a regeneração mais peculiar na visão do Kyros, e por causa disso ele continuava a ficar mais e mais fascinado e obcecado com o que o Arthur podia fazer durante o combate, ao ponto de que o cara tava basicamente cheio de curiosidade pra ver o que ia vir no final dessa história, já que na visão do clã Vitra, todo aquele mundo podia ser considerado seu laboratório e tudo que acontecia dentro dele era possível ser seus experimentos, ou seja, o Kyros só tinha permitido aquilo pra ver no que ia dar. Sem falar que quando a série dá conta de tudo isso, ela também se lembra da última guerra que teve entre Veshor e Schizcler, que é bem capaz que fosse uma luta dentro de Elakia ou então algum outro canto que a gente viu anteriormente, mas eu agora não tô lembrando. Então se você lembra, comenta aqui embaixo. Nisso, quando a série volta o seu olhar novamente pra batalha, ela vê que o Arthur tava começando a materializar alguma habilidade, mostrando que em seguida ele já conseguiu colocar a sua armadura pro rolo. E sinceramente, galera, eu fiquei meio que decepcionado, porque eu esperava que fosse um tipo de transformação que o Arthur tava mostrando nesse momento, e o capítulo infelizmente terminou com o Arthur já pegando e falando que ele esperava que o Cadel tivesse aprendido um ou dois truques novos desde a última vez que eles se enfrentaram. Caso contrário, na visão do Prota, não teria graça nenhuma ele acabar com o Cadel dessa maneira. Então, galera, vocês gostaram desse capítulo 358 de The Beginning of the End? Eu sinceramente tô animado pra tudo que pode vir a acontecer mais pra frente, principalmente nesse lugar onde o Arthur tá lutando, e qual pode ser as próximas coisas que ele vai chegar a fazer com o Cadel, o que vai acontecer com o Nico quando ele encontrar com a Cecília, e qual das outras forças pode tentar peitar o Arthur caso ele saia vitorioso ou empatado contra o Cadel. Infelizmente, são coisas que a gente vai ter que esperar mais à frente pra serem respondidas, e pra que vocês vejam quando isso tudo acontecer,
acontecer, vocês têm que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhem pra quem curte The Beginning. E além de não esquecer de ativar o sininho pra não perder as notificações, pois essa é uma maneira de você sempre estar ciente de quando sai vídeo novo aqui no canal. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!